palavra de norteamento daquilo que o Senhor tem dado como visão para a sua igreja. Atos capítulo 11, a partir do verso de número 19. A igreja em Antioquia. Diz assim a palavra do Senhor: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e cireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Até aqui, por enquanto, que o Senhor nos revela a sua palavra. Amém, irmãos? Eu quero começar fazendo umas perguntas importantes a você, que eu queria que você respondesse no seu coração de forma honesta, sincera. E a primeira é: se a salvação da sua cidade dependesse do quanto você está comprometido com a missão de fazer discípulos, a salvação da sua cidade estaria próxima ou muito distante? Segunda pergunta: você está comprometido com a missão da igreja ou você está confortável dentro da igreja? Uma terceira pergunta: você já entendeu que não existe momento ideal para obedecer a Deus? Ou você continua procrastinando a sua obediência? E uma última pergunta: você acredita mesmo que Deus deseja expandir o seu reino? Ou isso é apenas algo que você professa com a sua boca, quando você diz: eu quero um avivamento no meu estado, na minha nação, no mundo inteiro, eu quero que todos conheçam a Cristo? Isso é realmente algo que faz o teu coração pulsar, que faz a tua vida se curvar, se render, que faz com que as demandas da sua vida se tornem secundárias, porque a tua prioridade é levar o reino à frente? É uma pergunta que nós também precisamos responder. Sabe por quê, irmãos? Existe uma diferença muito grande entre uma igreja e um crente que conhece a sua missão e uma igreja e crente que vive a sua missão. Há uma diferença muito grande. E é exatamente isso que o livro de Atos, que é o único livro histórico do Novo Testamento, nos ensina. Porque além de ser um livro que marca a fundação da igreja, o protagonismo do Espírito Santo, também é um livro que deixa claro que não tem como viver a vida cristã na sua essência de forma confortável. Não tem como. Algo precisa mudar. O cenário do mundo e da vida pode até variar, mas a postura da igreja não. E principalmente, que a vontade de Deus é que o seu reino se expanda. E não que se expanda assim para um cantinho da cidade, mas que se expanda em escala global. Essa é a vontade do Senhor. Pastor, onde que está isso na Bíblia? Isso já começa a ser dito em Gênesis, porque Ele cria o homem e a mulher e Ele dá uma ordem: cresçam e multipliquem-se, sejam férteis. Deus não está falando, irmãos, apenas de multiplicação para um censo de maiores pessoas no mundo ou em alguma cidade. Ele está falando da multiplicação de seres feitos à sua imagem e semelhança, que carregam a sua glória por onde passam, que cumprem a sua missão por onde passam. Não é diferente quando nós falamos dos evangelhos, porque Jesus, muito próximo de ascender aos céus, de voltar para o Pai, Ele diz: eu tenho duas coisas para dizer. A primeira é: portanto vão e façam discípulos. Eu não estou falando com o pastor, não estou falando com o líder, eu estou falando com a igreja. Portanto vão e façam discípulos. Mas não é assim:
em algum lugar por todas as nações. Fazendo o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E ensinando-lhes a obedecer a tudo que lhes tem ordenado. O que é ensinar a obedecer a tudo que lhes tem ordenado? O que é, irmãos? Discipulado. Quem mandou discipular? Jesus, irmãos. E aí ele conclui com uma promessa, ele diz: se vocês fizerem tudo isso, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Jesus que disse isso. Jesus, o nosso Rei, o nosso Deus, o nosso Redentor. Então, nós também chegamos nas cartas gerais e também nas cartas paulinas. E numa das cartas a um dos filhos na fé, chamado Timóteo, em 1 Timóteo 2, 3 e 4, ele diz: olha, isso é bom e agradável perante o Senhor nosso Deus, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vontade de Deus revelada através de um apóstolo, o apóstolo Paulo. É isso, irmãos. É por isso que não existe na palavra outra igreja que tenha vivenciado aquilo que a igreja do primeiro século vivenciou. Pastor, o que você está falando? Eu estou falando da conversão de milhares em um espaço muito curto de tempo. Na primeira pregação, no primeiro culto da igreja, 3.000 se convertem, no capítulo seguinte são 5.000. E a igreja continua crescendo, avançando. Eu estou falando de dons extraordinários sendo manifestos de forma natural. O apóstolo chegava na frente da porta formosa e falava: cara, não tem dinheiro não, mas levanta aí, tá se arrastando há muito tempo, levanta aí. E o cara era curado na hora. Eu estou falando de Paulo chegar numa cidade pagã, idólatra, como Éfeso, e começar a pregar o evangelho, e as pessoas irem às praças públicas, queimar os seus livros de ocultismo, de magia negra, dizendo: se eu era intenso para servir ao diabo, eu vou ser muito mais intenso para servir ao Jesus que me salvou. Irmãos, que coisas impressionantes. Nós vemos homens simples, muitos deles iletrados, homens comuns, sendo usados de forma impressionante, falando com imperadores, falando com grandes autoridades, impactando o mundo com uma autoridade e uma intrepidez impressionante, coisa que nós só vimos através de profetas, nós só vimos através, talvez, de um rei, um dos poucos que foi fiel a Deus, na história de Israel, talvez através da vida de reis como esses. Mas, irmãos, quando nós vemos na vida de homens comuns, isso é impressionante, impressionante. E no capítulo 11, algo inédito aconteceu. Pela primeira vez na história, alguém foi chamado de cristão. Mas não foi assim. Não tinha Instagram dizendo: fulano de tal, não sei o que, cristão. Ninguém chegou na cidade de Antioquia e falou assim: oi, tudo bem? Eu sou crente, sou da igreja tal. Não, irmãos. A Bíblia mostra o que aconteceu em Antioquia. E vendo o que estava acontecendo, os pagãos olharam para eles e disseram: eles se parecem com o filho do carpinteiro. Eles se parecem com Jesus. Cristão, pequeno Cristo, eles são verdadeiros representantes daquele que morreu no madeiro. É verdadeiro. Ele não morreu apenas não, ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele chegou aqui na nossa cidade. Homens comuns, mulheres, pessoas comuns, como eu e você. Irmãos, isso no meio de muita perseguição, de morte, de sofrimento, mostrando que a expansão do reino não depende de condições perfeitas, não depende de lideranças extraordinárias. Não, irmãos, nem de estrutura, nem de orçamento, nem de um momento favorável, nem do lugar perfeito, mas depende de um povo comum que decidiu levar a sério o que Deus colocou na mão de todos. E é por isso, irmãos, que isso aconteceu. Em Antioquia, a igreja deixou de ser uma igreja de membros e se tornou uma igreja de pastores. E esse é o tema dessa palavra: de uma igreja de membros a uma igreja de pastores. Eu queria que você entendesse o que significa isso. E aqui estão algumas características importantes que eu queria que você guardasse no seu coração. E depois nós vamos orar. Quais são as características de uma igreja de pastores? A primeira é responsabilidade compartilhada pela missão. Responsabilidade compartilhada pela missão. Olha o que dizem os versículos 19 e 20. Dizem assim:
os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Irmãos, preste atenção no que o texto diz. O texto não cita um único nome de alguém que estava cumprindo a missão em vida, até lá na frente citar Barnabé e Saulo. Ele diz, os que tinham sido dispersos pela perseguição chegaram ali. Quem eram esses? Você sabe o nome? Eu não sei, irmãos. E aí eu percebo a transição, sabe por quê? Porque até o capítulo de número 10, nós sabemos, todo mundo que prega, todo mundo que lidera, porque a Bíblia fala de Saulo, ela fala de Pedro, ela fala de Tiago, ela fala de João, ela fala de um monte de gente, ela fala até mesmo de Estevão, que se tornou uma referência na igreja no capítulo 6, no capítulo 7, morre no capítulo 7, então muitas coisas acontecendo. Ela fala dos líderes, aqueles que tinham cargos, aqueles que tinham alguma responsabilidade oficializada na questão da eclesiologia da igreja. Ele tinha um cargo, uma função estabelecida, até ali foi assim. Mas irmãos, em Atos 11, acontece um avivamento em meio a gentios. E quem foi o instrumento de avivamento? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, sabe quem foram? Foram os membros da igreja. Quem foram? Não foram os líderes da igreja, foram os membros. Presta atenção numa coisa, irmãos, a perseguição vem. As famílias cristãs tinham que sair correndo de casa. O marido ficou, prenderam, mataram o marido, pegaram o filho, o outro pegaram a esposa, pegaram o pai, pegaram a mãe. Irmão, pegaram os líderes, pegaram as pessoas. Então quem chegou em Antioquia foi o que deu para chegar, foi quem sobrou. E quem sobrou chegou pregando o evangelho, irmão. Quem chegou pregando o evangelho. O tempo inteiro. Algo impressionante. Sabe por quê, irmãos? Porque eles entenderam que Deus não chamou a igreja para ser uma igreja de membros. Ele chamou a igreja dele para ser uma igreja de pastores, de fazedores de discípulos. Sabe o que aconteceu nos primeiros anos do livro de Atos? Jesus no capítulo 1 deu uma ordem. Ele deu uma ordem para os discípulos. Ele disse assim, fiquem aqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, então serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Sabe o que aconteceu em Atos 2? O Espírito Santo desceu. E sabe onde é que eles estavam em Atos 2? Jerusalém. Em Atos 3, Jerusalém. Em Atos 4, Jerusalém. Em Atos 5, Jerusalém. Em Atos 6, Jerusalém. Em Atos 7, Jerusalém. Eles continuavam ali. Mas então, irmãos, a perseguição veio. E ela fez com que a promessa de Deus se cumprisse. A igreja teve que sair da sua zona de conforto, porque enquanto a igreja depende do pastor, essa igreja fica na zona de conforto. Enquanto a igreja depende do que o pastor consegue fazer, a igreja fica na zona de conforto. Mas quando os membros da igreja assumem o seu chamado pastoral, aí, meu irmão, Deus derrama o Espírito dele sobre uma igreja inteira. Então uma cidade pagã, uma cidade tomada por gentios, vive um avivamento. Foi isso que aconteceu lá, e é isso que já começou a acontecer aqui. Louvado seja o nome do Senhor. É exatamente isso. Uma igreja de pastores. Quem chegou lá eu não sei. Crentes comuns, invisíveis para a história, mas visíveis para Deus. Irmãos, isso é tão importante. Foi a ordem de Jesus, foi a direção dele, de uma igreja de membros para uma igreja de pastores. Preste atenção nesses dados aqui que eu queria passar para você. Você sabia que no Brasil nós temos mais ou menos 162 mil igrejas e organismos eclesiais? Mas qual o tamanho real? 1/3 das igrejas tem apenas até 50 membros. Outro dia eu vi uma cela com 40 pessoas, irmão. E tem placa de igreja
com 50 membros. 1/3 das igrejas do Brasil. Essa célula tem que multiplicar, só deixando aqui. 1/3 tem entre 50 e 150 membros. E 5%, quanto? 5% apenas ultrapassa 350 membros. 95% das igrejas evangélicas estão presas abaixo de 350 pessoas. Não é por falta de unção, não é por falta de método, não é por falta de um pastor dedicado, eu não estou falando disso. O problema é que o teto da igreja é o limite do pastor. Até onde ele consegue cuidar, alcançar, liderar, libertar, orar, visitar, curar, interferir, até onde ele consegue discipular, a igreja cresce. Mas quando ele não consegue mais, a igreja vive estagnação. Uma igreja cresce até o tamanho que o pastor consegue pastorear sozinho. Quando chega nesse limite, para. Essa é a realidade. É o pastor. Quando eu digo pastor, lê-se toda a liderança pastoral da igreja, que pode ser de 3, 4, 5, 8 pastores. Eles fazem o melhor deles, mas não conseguem ir além. Sabe por quê? Porque o teto é o limite do pastor. Quem entendeu isso aqui, irmãos? Então, o que a gente tem que entender nessa responsabilidade compartilhada? Nós temos que ser, não apenas uma igreja de membros, uma igreja de pastores, que entende que numa igreja de membros, a igreja é um prédio. Na igreja de pastores, a igreja somos nós. Na igreja de membros, domingo é o dia do Senhor. Na igreja de pastores, todo dia é o dia do Senhor. Na igreja de membros, o pastor é o ministro. Na igreja de pastores, cada crente é um pastor. Na igreja de membros, o foco é em cuidar dos membros. Na igreja de pastores, cuidar dos membros enquanto alcança outros. Na igreja de membros, evangelismo é um ministério específico. Nós precisamos evangelizar. O líder do evangelismo, vem cá, precisa evangelizar. Aí ele pega as 10 pessoas que ele tem no ministério de evangelismo e vai evangelizar. Entendeu? É assim. Mas na igreja de pastores, o evangelismo é missão de todo crente, irmão. Eu não chego para 10 pessoas do ministério de evangelismo, não, irmão. Eu chego para a igreja inteira. 2.666 membros, nós temos que evangelizar. E se cada um ganhar um, nós dobramos o tamanho da igreja até o final do ano. Você está entendendo isso aqui, irmãos? Você está entendendo isso aqui? Outra coisa, na igreja de membros, crescimento tem o limite do pastor. Na igreja de pastores, o crescimento tem o limite da visão. É algo bem diferente. Na igreja de membros, líder é quem serve no altar. E na igreja de pastores, líder é quem cuida de pessoas. Na igreja de membros, o discipulado é um programa. Na igreja de pastores, o discipulado é uma cultura. A atitude é uma igreja de pastores. Pastor, não sabia disso não. Então, está sabendo agora. Tua consagração está chegando. Tá bom? É assim que funciona. Irmãos, na igreja de membros as pessoas frequentam, na igreja de pastores as pessoas pastoreiam. Na igreja de membros o pastor cuida de todos. Na igreja de pastores todos cuidam de alguém. Na igreja de membros o discipulado é um programa. Na igreja de pastores é uma cultura. Na igreja de membros o pastor é insubstituível. Se o pastor não for lá, ninguém vai, não tem como resolver, que é o pastor que tem que orar, o pastor é o detentor do Espírito Santo, toda a glória está sobre o pastor, Deus derramou sobre ele, é o pastor, mas o crente não pode orar, não pode ser um instrumento de libertação, não pode orar o enfermo ser curado, ele não pode aconselhar uma pessoa a ser alguém mais parecida com Cristo, através do conhecimento que ela tem da palavra. Não, irmãos, na igreja de pastores, o pastor é replicável. Sabe o que é a liderança pastoral da atitude? Fica de pé você que é líder. Fica de pé aí. Fica de pé, por favor. Olha a liderança pastoral da atitude aí, irmãos. Uma parte delas aí, ó. Bem-vindos, pastores. Agora, você que não ficou de pé, fica de pé agora aí, por favor. Fica aí, por favor. Pastor, eu achei que você não ia fazer isso não. Estou fazendo, irmão. Tá bom? Seja bem-vindo. Você faz parte da liderança pastoral da atitude. Tá bom? Essa é a realidade. É você. Essa é a realidade. E nós temos que entender isso. Amém? Pode tomar o seu lugar, pastor e pastora. Tá bom? Por favor. Responsabilidade compartilhada. Isso nós temos que entender. Nós precisamos entender. Pastor, qual é o papel do pastor? Efésios 4:11 diz. E 12, Paulo diz.
E designou alguns para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas, outros para profetas, com o fim de equipar os santos para a obra do ministério. O papel do pastor é equipar os santos, a igreja, para a obra do ministério. O pastor não faz o ministério. Ele treina, ele equipa a igreja para fazer o ministério. O problema é que o pastor está fazendo tudo. Ele tem que fazer tudo. E quando ele faz tudo, ele não consegue fazer direito aquilo que ele tem que fazer e só ele pode fazer. Porque essa é a missão, esse é o chamado dele. Quem entendeu isso aqui, irmãos? Pastor, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que, infelizmente, às vezes, por falta de entendimento, ou talvez porque quer mesmo, alguns membros estão escondidos em tarefas menores. Pastor, mas não é importante tocar guitarra, não é importante trabalhar na recepção, não é importante trabalhar na mídia. Isso é importante, mas isso é secundário, porque a tua missão é fazer discípulos. Eu não posso te enganar, porque no dia final, o Senhor não vai te cobrar por quantas escalas você teve na igreja. Ele vai dizer quem é que se tornou o meu discípulo, alguém mais parecido comigo através da sua vida. E a gente não faz isso tocando louvor, irmãos. Nós fazemos isso discipulando pessoas, cuidando de gente, amando pessoas. É assim que acontece, não tem como ser diferente. É exatamente isso. É por isso que o alvo da igreja de Cristo, no que diz respeito a crescimento, é algo que só Deus pode dizer. Nós já fomos 40, 50, 60, 100, 200, 500, 1.000, 2.000 e poucos. Daqui a pouco seremos 3.000, 5.000, 10.000, 20.000, 40.000, 50.000. Teremos uma igreja de 100.000 no Espírito Santo. Irmãos, até quando? Até que Ele venha, irmãos. Até que Ele venha. É a missão do Senhor. Ah, pastor, é número? Também é. Quantas pessoas se converteram em Pentecostes em Atos 2? Quantas? Mas ninguém se incomoda porque Lucas contou o número, né? Mas quando hoje conta o número, é um problema. Ninguém se incomoda com isso. Você já leu um livro na Bíblia chamado Números? Contagem. Irmão, tem umas narrativas que às vezes as pessoas deixam que entra no coração, que é de gente que não deve ter entendido, com certeza, a essência de tudo. Então prefere criticar o que não conhece. Mas nós não perdemos tempo com isso não, nós avançamos. Nós temos que avançar. Se a gente ficasse ouvindo essas conversas fiadas aí, irmão, nós estaríamos lá escondidos na mata da praia. Tá bom? Nós estaríamos lá escondidos, tentando viver algo maior, mas não ia conseguir viver. Então nós temos que entender isso. Quem entendeu aqui nessa noite, em nome de Jesus? Segundo, obediência imediata e não condicional. Sabe o que eu acho incrível nesse texto? É que o momento de vida dos cristãos que provocaram avivamento em Antioquia era o pior momento de vida da história deles. Por quê, pastor? Porque eles estavam sob perseguição. E perseguição, naquela época, nesse negócio, ai, me cancelaram no Instagram, ai meu Deus, ai, teve um hater me perseguindo lá, ai, não sei o quê. Irmão, isso não é perseguição não, irmão. Perseguição é o seguinte, tu é crente, ou você nega Jesus, eu te mato agora. Isso era perseguição. Isso era perseguição. Essa era a realidade. E aí, a esposa viu o marido sendo morto. O filho viu o pai, viu a mãe sendo presos. Uma loucura. Quando chegaram em Antioquia, irmão, tudo adulterado. Família chegando só com alguns membros da família. Os outros ficaram, outros morreram, outros foram presos. Uma loucura. Uma pressão. Na verdade, eles tinham que se esconder, porque a qualquer momento podia chegar alguém e levá-los presos, ou até mesmo levá-los para serem mortos. Uma pressão absurda. Irmãos, eu tenho certeza que numa situação como essa, todo mundo entenderia se eles dissessem assim, eu vou ficar escondido aqui um tempo, vou falar de Jesus não, vou parar minha cela por um tempo aqui, que a coisa está muito feia. Entendeu? Está tudo muito perigoso. Você ia dizer o quê? Cara, tem razão, irmão. Se fizer reunião de célula terça-feira, vai chegar um soldado romano lá e te mata na hora. Então deixa quieto aí. Fica um tempinho aí, até a coisa acalmar. Mas sabe o que eles fizeram, ao invés de se esconder, irmãos? O texto diz que eles chegaram em Antioquia pregando o evangelho com toda intensidade, irmãos. Toda intensidade, toda entrega, toda paixão. E com isso, não foi um grupo de pessoas que se converteu. O texto diz que muitos se converteram. Muitos se converteram. Porque no reino de Deus só tem um tipo de obediência que serve.
é a obediência imediata. É o único tipo de obediência que serve. É a obediência imediata. É o único tipo, nenhum outro tipo serve. Obediência adiada, procrastinada, Deus te chama, Deus chama você, Deus me chama, eu falo, não, agora não, depois eu faço, depois eu vou. Isso aí Deus não aceita não. Agora, obediência imediata, Deus fala, já que você foi rápido para obedecer, eu vou ser rápido para estender minhas mãos sobre a sua vida. Foi o que aconteceu. Um avivamento, por causa da obediência, algo impressionante. Mas hoje, o que às vezes acontece, em alguns casos, Deus chama para a missão e a fala é, mas eu estou com muito problema lá em casa, no meu casamento, com meu filho nasceu agora, sabe, e assim, nasceu agora, tem 8 anos que ele nasceu, mas assim, está muito pequeno ainda, entendeu? Está meio complicado ali, sabe, a minha empresa está num momento difícil, minha carreira assim está numa situação complicada, eu estou com os problemas financeiros sérios, eu recebi um diagnóstico aí complicado, eu estou com um monte de situação, meu trabalho está pegando fogo, as coisas estão uma loucura só, o Brasil está desse jeito, não sei o que vai acontecer, o Brasil perdeu a Copa, tem nada a ver, mas está falando que o Brasil perdeu a Copa também, e ele está ali, irmãos, e ele assim, é fera para criar justificativa. Vai criar justificativa para esse povo aqui em Antioquia. Fala para eles que não dá para obedecer a Deus agora. Eu não consigo dizer, porque eu fico envergonhado toda vez que leio esse texto aqui. Que eles eram muito mais homens de Deus do que eu sou. E eu fico assim, meu Deus do céu, eu estou devagar demais. Sabe o que é isso, irmãos? Obediência imediata. Não obediência condicional. É exatamente isso. Obediência imediata. Eles entenderam que vida cristã não se vive a partir de cenários favoráveis, mas baseada em convicções inegociáveis. É assim que a vida cristã deve ser vivida. É assim, irmãos. E é interessante que a igreja de Jerusalém só saiu para pregar o evangelho porque a perseguição veio. É por isso que eu quero dizer que algumas pressões que você está vivendo na tua vida, que você está dizendo que é Satanás pressionando, muitas vezes, irmãos, pode ser uma permissão de Deus para te posicionar para viver a missão que de fato Ele tem para você. Porque eu não conheço o momento da minha vida em que eu não fui pressionado. Então, quando fala de pressão para mim, eu falo assim, meu irmão, eu estou sob pressão o tempo inteiro, cara. Já era assim no futebol, no reino de Deus multiplicou muito mais. Pressão o tempo inteiro. Parar por quê? Nunca. Mas vamos avançar. A gente só para quando Ele voltar para nos buscar, né, irmão? E a Bíblia diz que a gente vai ficar adorando com os 24 anciãos lá também, então nós vamos trabalhar a função também, irmão. Entendeu? E ainda bem que é uma música só, né? Que é santo, 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 né? E vamos cantar por toda a eternidade. E vai ser uma bênção. Obediência imediata. Eu ficava perguntando assim, pregar é impressionante, mas assim, por que houve um impacto tão grande naquela cidade? Sabe o que é isso, irmãos? Porque no meio de tanta dor, eles pregavam com tanta paixão e alegria, que o povo de Antioquia olhava para eles e dizia assim, e pensava assim, cara, o que eles pregam é verdadeiro, porque se diante do que eles estão passando, eles estão tão apaixonados por essa mensagem, eu quero isso para mim também, porque minha vida não está ruim que nem a deles não, mas se mesmo diante disso eles estão pregando com essa paixão, eu quero esse Deus a quem eles servem. As pessoas ficam observando nos teus momentos de luta como que você age. Porque quando você celebra a vitória, glorifica lá, muito bom, maravilhoso. Mas irmão, quando vem o diagnóstico, quando vem a batalha no casamento, quando o filho sai da igreja, quando vem o desafio financeiro, quando a carreira dá uma reviravolta que complica tudo, as pessoas ficam olhando, vamos ver se ele é de verdade mesmo, se esse Jesus que ele fala tanto, sustenta ele agora, direciona ele agora. As pessoas ficam te observando o tempo inteiro. Observaram os crentes lá em Antioquia e aconteceu. Mas a terceira característica, imparcialidade na pregação do evangelho. O texto conta que os que chegaram lá pregaram apenas aos judeus. Mas tinham uns de Chipre, daquela região, que chegaram ali e começaram a pregar também aos gregos. Então o avivamento não aconteceu apenas sobre os judeus, aconteceu sobre os gregos, povos gentios, povos que eram tidos na questão étnica, geográfica, como povos que deviam ser deixados de lado. Eles até tinham rompido a barreira geográfica, chegaram numa cidade de gentios,
mas a barreira étnica, espiritual, religiosa, eles não conseguiram romper, só uma parte deles. E eles começaram a pregar e pregavam, e o que impressionou, o que fez Barnabé sair de Jerusalém e ir até Antioquia, não foi apenas um avivamento, porque não era apenas um avivamento, era um avivamento em meio a gentios, algo impressionante, algo inédito. Foi o que aconteceu. Nossa, pastor, que povo complicado, hein? O povo escolhe para quem pregar. O cara indo para o inferno, do lado dele ali, só porque ele é grego não pregava. A gente gosta de falar mal dos outros, né, irmão? Mas sabe qual é a verdade? Nós fazemos a mesma coisa. Porque nós selecionamos a quem pregar, pastor Hernandes. Nós olhamos assim, aquele ali, ele assim, pô, não é beberrão, entendeu? Não é mulherengo. Ele assim, vai à igreja, outra igreja assim, é meio diferente, mas vai lá, né? Ele vai à igreja católica ali, então assim, esse cara está mais perto. Então eu vou falar de Deus para ele. Vou falar de Jesus para ele. Por quê? Porque a chance dele me rejeitar é menor, na minha cabeça. É ou não é assim que a gente pensa, irmãos, sem querer pensar? Aí quando você olha para o outro, mulherengo, beberrão, boca suja, de 10 palavras, 11 são palavrões. O cara lá, meu irmão, a vergonha, está no terceiro casamento, e já está desistindo do terceiro, se aconselhando sobre o quarto. Cara enrolado, aí você fala assim, meu irmão, isso aí, cara, tem jeito não. Não adianta eu falar não, o cara não vai querer saber de Deus não. Às vezes nós escolhemos pregar só aos judeus, os que têm capa de acessibilidade à palavra. Muitas vezes nós somos assim. Mas sabe qual é a verdade? Sabe quando que um avivamento vai realmente tomar esse estado? Quando nós pregarmos aos judeus e aos gregos, irmãos. Quando nós pregarmos aos que parecem tortos e aos que não parecem tortos, mas estão tão tortos quanto os outros, porque se você está Jesus, você não está onde deveria estar, irmão. Se você não tem Jesus, você não é quem você foi chamado para ser. Quando nós entendermos isso, irmãos, isso tem acontecido. Cadê o Jota? Está aqui. Você olha o Jota cheirosinho, bonitinho, pregando pra caramba aqui, né, irmão? Mas sabe onde é que acharam esse Jota? Aqui, adolescente da igreja, na porta da escola municipal, sem camisa, cordão, caixa de som, estava tocando funk ou rap? Era o quê? Funk, irmão. E lá, ele era o funkeiro da escola, irmão, sem camisa, cordãozão para fora. Tu olhar para ele e falar assim, isso aí, irmão, isso aí, Satanás e ele, estão coladinhos. Para ele não vou pregar não, mas o adolescente foi lá e pregou. E sabe quem é o Jota hoje? O Jota é alguém que está terminando a escola, e o Jota agora é contratado integral da igreja, está estagiando aqui, se preparando para o ministério pastoral. O Jota está multiplicando célula, supervisor, já batizou aí umas 20 pessoas em 1 ano de convertido, irmão. É assim, 1 ano de convertido, já eram 14 que eu contei, tinha batizado, agora eu não sei, já tem 2 anos? 2 anos de convertido, irmão. Está aí, ó. Está aí. O grego que nós encontramos. O grego. Aí um grego aqui no meio dos judeus. Dos cheirosinhos aqui, de Jesus, que nós somos, né? Ali, ó. Está ali. Está ali. Você vai na nossa igreja da África, eu não falei do feiticeiro? Aí, o missionário chegou lá. Deus falou, quero que você pregue aqui nessa aldeia. Mas essa aldeia quem manda é o feiticeiro. Eu quero que você pregue. Mas como é que eu vou pregar numa aldeia que quem manda é o feiticeiro? Aí Deus falou, abra uma escola. Ele foi lá, abriu uma escola. E aí a escola está ali acontecendo, funcionando. Aí, sabe quem foi matriculado ali? Um dos filhos do feiticeiro. Começou a estudar na escola do missionário. Ele está estudando ali. Até que um dia, chegou a mensagem na casa do missionário. O feiticeiro chamou você para ir na casa dele. Aí o missionário chegou para a esposa e falou, olha, foi muito bom esse tempo juntos aqui, mas ao Senhor entrego o meu espírito, porque chegou o dia final mesmo. Antes que eu imaginar, mas chegou, eu vou lá na casa do feiticeiro. Aí ele chegou, bateu na porta. Quem abriu a porta foi a esposa do feiticeiro. Ele entrou. O feiticeiro estava esperando ali na sala. E o missionário chegou, meu Deus do céu, o que vai acontecer aqui? Aí, o feiticeiro mandou chamar os filhos. Chegou o primeiro que era aluno da escola e chegou os outros 5. E aí o feiticeiro falou assim, tudo bem? Aí, eu acho que sim, né? Está tudo bem, né? Ele aqui, eu não sei o que você fez com meu filho,
mas por favor faça em todos os outros. Porque o meu filho é um novo homem, e eu quero que todos nessa casa também sejam. É assim, irmão. Mais um grego, mais um alcançado. É assim que funciona. Outro dia eu fui jogar futebol da Serra da igreja. Deixei 3 gols e várias assistências lá, tá, Paulo? Tá bom? Mas eu cheguei lá, aí um líder da igreja, Fabrício, da Rede Verde. Verde tá onde? Tá aqui. Fabrício Daval falou: pastor, aqui, esse aqui é meu amigo aqui. Era ateu, tá, pastor? Irmão, tatuagem da cabeça até o dedo mindinho, irmão. Tatuado. Acho que eu conversei uns 15 minutos com ele no futebol lá, junto com o Fabrício lá. Conversei, pastor, nunca foi na igreja, quero levar na igreja. Já foi na casa, foi casa de fé, né? Casa de fé e tal, e não sei o quê. Segunda-feira, retrasada. Domingo, estou pregando o culto das 8 da manhã. Que horas era o culto, irmão? Tu já viu não crente acordar para ir à igreja 8 da manhã? Sabe quem estava aqui 8 da manhã na igreja? O tatuadão, irmão. Estava aqui na igreja. Ele, não sei se é namorado, se é irmã, não sei. Estava lá, ó, junto com ele ali, irmão. Falou pro Fabrício: pô, era o pastor da igreja. Pô, ficou conversando um monte de tempão. Porque a pessoa acha que o pastor da igreja não fala com tatuado. Irmão, não sou tatuado não, mas tem um monte de carrapato para tirar de mim ainda. Entendeu? Tem gente que não tem tatuagem, mas dentro do coração tem que mudar umas coisas também. Não é verdade? É assim. Mais um grego que essa igreja está alcançando. E nós vamos ver o batismo dele em nome de Jesus, Fabrício. Nós veremos, para a honra e para a glória do Senhor. É assim que funciona, imparcialidade. Amanhã eu vou pregar sobre o inferno aqui. O que é que você vai trazer para a igreja amanhã? Estou até pensando em botar, vou pregar sobre o inferno. Quem vai à igreja? Entendeu? Vai dar certo ou errado, mas vamos embora. Irmãos, chama todo mundo que você conhece. Chama o funkeiro da porta da escola, chama o tatuado, chama o mulherengo, chama o divorciado pela 4ª vez, chama o beberrão, chama todo mundo, irmãos. Nós pregamos para judeus e pregamos para gregos. É dessa forma que o Espírito Santo verá um avivamento. É assim que acontece. Quem entendeu em nome de Jesus? Mas em 4º lugar, a penúltima característica de uma igreja de pastores é a chancela do poder de Deus. O verso 21 é o verso mais curto do capítulo, que diz assim: o poder do Senhor estava com eles. O que estava com eles? O poder do Senhor. Irmãos, não fala da competência deles, não fala do método deles, não fala do treinamento deles, não fala da estrutura da igreja, não fala do carisma, não fala da experiência, não fala do tamanho da igreja deles, não fala que era uma cidade promissora, porque hoje tem essa desculpa, né? Eu estou numa cidade que assim, é meio complicado assim de evangelizar, de ganhar, ou já tem muita gente crente, então aqui não dá para acontecer um avivamento não. Não, o texto não fala sobre isso não, o texto fala que o poder, a mão do Senhor estava com eles, e o resultado foi imediato. O texto diz que um grande número se converteu e creu no Senhor. Irmão, isso aqui tem que ser dito com muita clareza, irmãos. Porque sabe qual é o nosso problema de hoje? Lá atrás, a igreja não vivia muito isso não, mas hoje vive. O problema é que hoje a igreja está obcecada com método, com estratégia. Está obcecada com produção, com experiência de culto. A igreja está obcecada com funil de conversão. A igreja quer usar métodos corporativos para aquilo que precisa viver como fundamento espiritual. A igreja está pensando nas tendências de comunicação, a igreja está usando PNL, a igreja está focada em perfil comportamental, a igreja está usando estratégias de coach, e tudo isso pode ser muito importante, muito valioso, mas irmãos, o que faz uma igreja crescer, viver o avivamento e cumprir a missão de Deus, é o poder de Deus, irmãos, é a chancela do Espírito Santo. Não dá para buscar outra coisa, não tem como, é a chancela de Deus. Na tua célula você pode ter o melhor método, você pode ser fera e organizar reunião, você pode ter um conhecimento teológico assim, que eu não tenho, que os que mais têm nessa igreja não têm.
Você pode ser experiente na visão celular. Você pode ser um empresário bem-sucedido. Você pode ser uma pessoa com muitas ferramentas de liderança, uma pessoa que sabe falar sobre qualquer assunto. Mas, irmão, se você não tiver poder de Deus, você vai se esforçar muito e não vai ver a frutificação. Se você não se ajoelhar diariamente para orar pela tua célula, pelo teu setor, pela tua rede, pela tua igreja, se você não investir em gerar paixão no coração das pessoas, não adianta. Você pode ser o melhor líder dessa igreja, mas sem a chancela do poder de Deus, não há avivamento. Isso tem que ficar muito claro. Porque de repente você está olhando assim, pastor, eu faço tudo certo na célula. Mas você tem buscado intensamente oração diariamente? Jejum, a tua célula jejua. O povo da tua célula está orando, está buscando Deus, está se arrependendo dos pecados. Porque é isso que faz a diferença. É só a mão do Senhor. Como você tem vivido a sua liderança? É só na sua habilidade? Pastor, mas como é que eu desperto essa certeza de que a chancela de Deus vai estar sobre a minha vida? Só precisa de uma coisa: fome. De quê? Fome. Se você tiver fome de Deus, Ele vai saciar a sua fome. Se você tiver fome, eu estou falando de fome, não estou falando de religiosidade, eu estou falando de uma rendição, uma paixão tão grande por Deus. E fica tranquilo, a chancela dele virá. Porque avivamento é o encontro da sede do homem com a sede de Deus, da fome do homem com a fome de Deus. Isso é avivamento. Se ele encontrar fome nessa igreja, pode ter certeza que o avivamento não vai ser apenas um momento, mas vai ser uma continuidade sustentável que nós viveremos até que ele venha. Quem entendeu isso aqui, irmãos? É a chancela do poder de Deus. Estava com eles. Deus não chancela quem planeja obedecer, Ele chancela quem obedece. Quando Ele prometeu derramar o Espírito Santo, não foi sobre quem quer dom, quem quer ser usado, Ele foi sobre quem quer ser testemunha. Para que Deus vai liberar poder sobre alguém que não quer pregar o Evangelho, que não quer discipular pessoas, que não quer cuidar de gente? Vai usar o poder para quê? Não tem sentido isso. Então, a chancela é sobre quem quer ser testemunha, quem obedece. Deus não derrama o seu poder sobre a inércia, derrama sobre o movimento. Essa é a verdade da palavra. Se você quiser essa chancela, não precisa pedir para Deus o que Ele já prometeu dar poder, só começa a obedecer o que Ele já mandou fazer. Eu vejo algumas células vivendo, irmãos, coisas impressionantes, avivamentos muito marcantes, coisas incríveis acontecendo, muitas células da nossa regional, louvo o nome do Senhor por isso, mas nós temos muito mais a viver. Não foque só em estratégia, busque o poder. Sabe, de forma assim muito simples, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é como um mel, e nós somos as abelhas. A abelha está onde? Onde tem mel. Não é apenas convidar as pessoas para ir à célula, para ir à igreja. É estar tão encharcado do mel que as abelhas vão decidir ir até você, ir até a tua célula, ir até a tua rede, ir até a tua igreja, porque o mel está ali, e eu quero mel, eu quero a presença, eu quero Deus, eu quero resposta, eu quero direcionamento, eu quero avivamento, eu quero mudança. É isso, irmãos, é isso, que nós busquemos a presença de Deus. Mas em último lugar, a última característica de uma igreja de pastores é o discipulado intencional como fundamento. Os versos aqui que baseiam estão todos aí. Eu não vou ler, mas vou citar. O que aconteceu ali? A coisa era tão grande que estava acontecendo em Antioquia que as notícias chegaram aonde? Hein? Qual era a igreja mãe? Jerusalém. E aí, Jerusalém, a igreja, envia um representante, Barnabé. Era o regional. O regional foi lá. Ele nem sabia que ia ser regional, porque ele não sabia que ia acontecer esse avivamento. Aí ele foi lá, chegou em Antioquia. Mas não foi lá para fiscalizar não, irmão. Ele foi lá para desfrutar do mover. Ele foi lá para aprender com o que estava acontecendo. Eu vou lá em Vila Velha, eu vou lá em Aracruz, eu vou lá em Santa Teresa, eu aprendo com o que está acontecendo. Qualquer lugar que nós vamos, vou lá em Salvador, eu aprendo.
E a gente celebra o que Deus vai fazendo. Mas deixa eu falar uma coisa para você aqui. Quando Barnabé chegou lá, o texto diz que ele viu graça naqueles homens e mulheres. Graça. Ele falou, a graça de Deus. Olha o que Deus está fazendo no meio dessa loucura toda. Olha o que Ele está fazendo. A graça. Só que ele teve uma preocupação que todo líder tem que ter. Qual foi a preocupação? Será que é apenas euforia? Ou será que tem fundamento? Então o texto conta que ele foi até Tarso buscar quem? Buscar quem? Saulo. Ele busca Saulo, ou Paulo, como você preferir. Ele busca e fala, nós vamos ter que abrir uma escola bíblica aqui. EBA também, aqui a Escola Bíblica Atitude, lá era a Escola Bíblica de Antioquia. Abriu a EBA lá e eles dois começaram a discipular os membros da igreja de Antioquia. Um ano inteiro, diz o texto. Não foi uma conferência, porque o povo, quando é conferência, o povo vem, né? Não foi uma imersão com os maiores preletores da história, apesar de que não era qualquer um Barnabé, né? Saulo ainda não era quem ele foi depois, né? Mas seria. Não era isso, não. Quando você fala assim de continuidade, porque assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu acredito muito em ativações como essas. Eu acredito muito em ativações como a conferência de mulheres que vai ter sábado, como a conferência dos jovens que aconteceu há umas semanas atrás. Eu acredito muito nessa ativação. Acho que isso tem, assim, uma ferramenta diferente para ativar algo diferente dentro da gente. Tem coisa que às vezes vai acontecer só na conferência. Mas se a chama acender na conferência e não tiver continuidade na vida cristã, a chama, da mesma forma que acendeu, se apaga. O que muda uma igreja não é a conferência de Pentecoste. O que muda uma igreja, irmãos, é o dia a dia de vida na vida, de leitura da palavra, de busca por Deus, de profundidade nas escrituras, de discipulado, de transferência de unção, de transferência de intimidade com Deus. É isso que muda a vida, irmãos. O problema de hoje é que as pessoas querem os baita eventos. Eu tenho certeza que se eu colocasse aqui uma conferência com os maiores preletores, ela esgotava na mesma hora que eu lançasse. Porque o povo quer nome, o povo quer os maiores preletores da história. Mas deixa eu te falar uma coisa, o que aviva uma igreja não é preletor conhecido não, é o Espírito Santo, irmãos. É Bíblia, é palavra de Deus, é discipulado, é meditação, é profundidade. É isso que mantém uma igreja avivada. É isso que mantém. Ao invés de investir uma fortuna para trazer um monte de gente, nós investimos a nossa vida na vida de outras pessoas. É isso que nós fazemos. Foi sempre assim aqui. Sempre foi assim. Ah não, vamos trazer cantor que enche igreja. Não, irmão, foi sempre assim. E os que vieram foram uma parceria. O cara fala assim, pô pastor, eu vou aí porque vocês são gente boa demais. Porque assim, financeiramente, geralmente não vale muito a pena não. Falei, mas o Senhor vai te recompensar, pode ter certeza. É assim que a gente faz. Porque essa é a essência da igreja. É isso que nós fazemos. Outro dia, conferência de mulheres aí, a preletora, eu vou por tanto, então não vem. Então não vem. Gastar esse dinheiro para você pregar aqui, não, irmão. Aqui tem um monte de pastor, homem, mulher, ungida do Senhor aqui, vai pregar e Deus vai usar. É assim. Mas sabe qual é o problema? Às vezes, valorizo de fora, não valorizo da casa. Estou falando com você mesmo. Às vezes valorizo de fora, não valorizo da casa. Nós somos assim às vezes mesmo. E a gente tem que avaliar a nossa vida. Porque tem um monte de gente aqui com vida com Deus. A gente conhece a vida, irmão. É melhor do que trazer alguém que a gente conhece no Instagram, mas não conhece a vida. Gente ali, ó, exemplo de pai, exemplo de mãe, exemplo de marido, exemplo de esposa, exemplo de servo de Deus. Ou seja, sobe aqui e o exemplo de vida chancela a vida. A pessoa vai pregar, irmão, já descarrega a presença de Deus aqui. Porque não é só uma teologia top, mas é uma vida no altar do Senhor. Quem entendeu aqui? Em nome de Jesus. Você celebra o Senhor por uma igreja assim, irmão? Nós precisamos entender isso. O que a gente faz parte? Qual é a realidade da nossa igreja? Discipulado, vida na vida, vida na vida. Foi o que Barnabé fez. Discipulado. Nós vamos lançar agora em agosto a escola bíblica para novos convertidos, os 231 batizados e mais os outros membros que chegaram, transferidos, que eu não sei a conta de cabeça aqui, nessa primeira classe, Fundamento da Fé. Irmão, leitinho,
Ah, pastor, mas eu vim de 50 anos na igreja tal. Glória a Deus. Você vai viver aqui 6 meses aqui de fundamento. Fundamento, alinhamento. Eu não sei o que você recebeu lá, não estou dizendo que não foi bom. Só estou dizendo que eu tenho que garantir que você receba o que é bom aqui. Então, vamos fazendo isso. E você, crentão da atitude aqui? Vai vir para a escola bíblica também, né? Tá? Vem para a escola bíblica. Tem gente perguntando para mim, pastor, esse curso aqui de fulano, de teologia bíblica, o que você acha? Eu falei, eu não tenho a mínima ideia, meu irmão. Você acha que eu tenho tempo para assistir o curso de fulano, de teologia bíblica? Mas eu te pergunto, você está na escola bíblica? Ah, não estou não, pastor. 9 horas da manhã, né? Domingo. Muito cedo. Então, irmãos, nós temos que avaliar a nossa vida, a nossa fome e a nossa sede em nome de Jesus. Posso terminar dizendo algo aqui? Algo importante aqui. Uma igreja de pastores vive evangelização que gera conversão. Conversão que entra em discipulado. Discipulado que forma líderes. Líderes que multiplicam. E o ciclo continua. Uma célula que não discipula não está cumprindo o seu propósito. Uma célula que não tem data de multiplicação para reproduzir liderança não está pensando como a igreja de Cristo. Crescimento sem multiplicação é inchaço. Crescimento sem multiplicação de liderança é inchaço. Mas crescimento com multiplicação de liderança é saúde. É isso. Cada crente um pastor e cada casa salvando vidas não é um slogan da atitude, é o único modelo bíblico sobre como ser igreja. Não tem como ser diferente. É isso. É o que fez a igreja de Antioquia se tornar o novo centro de expansão do evangelho. Todo mundo falava de Jerusalém, agora começaram a falar de quem? Antioquia. Irmão, vai chegar um tempo que não vão falar de Vitória não, vão falar de Aracruz, vão falar de Vila Velha, vão falar de Santa Teresa, vão falar de Colatina, vão falar de Serra, vão falar de Linhares, vão falar de Cariacica, vão falar de São Mateus, vão falar de outras localidades, vão dizer, nós temos que ir para lá, nós temos que ir para lá para ver o que está acontecendo. O que é que está acontecendo? Eu preciso ir lá. Eu creio nisso. E qual foi a consequência disso tudo, pastor? Os pagãos viram tudo isso acontecendo e disseram assim, não sei qual é o nome desse movimento não, mas não vamos dar um nome. Pequenos cristos, cristãos. Porque eles são a perfeita representação do que aquele que morreu no madeiro foi. Eles. Sabe qual é a igreja? Sabe qual é a igreja que vive o avivamento sustentável? É a igreja que você não precisa dizer que é da igreja. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, meu Deus do céu, eu vejo em você algo que eu só vi naquele tal de Nazareno. Aquele tal de filho do carpinteiro, aquele que quando pregava na sinagoga, as pessoas diziam assim, ué, mas não é o filho do carpinteiro, mas não é aquele cara que eu cresci, sabe, e desonravam a presença dele, e desonrava a presença dele, sabe, e não valorizava a presença dele, mas mesmo diante disso, ele foi até a morte, e foi até a morte de cruz, e ele morreu, mas a Bíblia nos garante que ao terceiro dia ele ressuscitou, e todos aqueles que nele creem, ressuscitam com ele, e são chamados para provocar um avivamento em todos os lugares. A minha oração é para que os 78 municípios desse estado vivam um avivamento sustentável, mas isso só vai acontecer se essa igreja, em sua totalidade, deixar de ser uma igreja de membros para ser uma igreja de pastores. Quem entendeu aqui? Deus falou com você? Eu vou convidar os pastores aqui à frente. Rede e pastores de igrejas filhas, por favor. E nós vamos encerrar esse momento aqui com uma convocação. Uma convocação. Uma convocação. O Senhor está chamando você. Eu sou apenas um canal. Eu sou apenas um instrumento. O Senhor está chamando você. Quantos aqui